35 do dia 1º de abril de 2026. O Sol começa a baixar no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, mas o que está prestes a iluminar o céu não é o pôr do Sol. Depois de mais de 53 anos, sim, mais de meio século de espera, a humanidade finalmente estava pronta para deixar o berço novamente. Pela primeira vez desde a era Apolo, seres humanos estavam sentados no topo de um foguete com um destino único, a Lua. Mas, como tudo o que envolve o espaço, o sucesso nunca é garantido. Por trás das imagens épicas que o mundo viu, houve momentos de tensão absoluta, falhas tecnológicas inusitadas e uma jornada emocional que mudou a forma como enxergamos o nosso lugar no universo. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar nos detalhes reais do que aconteceu na Artemis II. Desde o susto nos minutos finais da contagem regressiva até o silêncio aterrorizante da reentrada na atmosfera. Prepare-se, porque essa não foi apenas uma viagem de ida e volta. Foi o início de uma nova era. O lançamento da Artemis II foi anunciado como o ápice da engenharia moderna, mas a verdade é que, minutos antes da ignição, o clima na sala de controle era de puro nervosismo. O culpado? O chamado FTS, o Sistema de Terminação de Voo. Para quem não é da área, o FTS é basicamente uma linha de explosivos instalada ao longo do tanque principal de combustível. Parece loucura, né? Colocar bombas no foguete onde estão os astronautas? Mas o motivo é nobre. Se o foguete perder o controle e ameaçar cair sobre uma cidade, ele precisa ser destruído no ar. A cápsula dos astronautas ejetaria para longe e o resto do gigante explodiria em 1000 pedaços. Faltando pouco para a janela de lançamento das 18 horas e 24 minutos, os sensores do FTS começaram a dar leituras estranhas. Naquele momento, o coração da equipe da NASA parou. Se o sistema de segurança falhasse, a missão seria abortada. Felizmente, após alguns minutos de tensão técnica, descobriu-se que era apenas um sensor defeituoso. O sistema estava perfeito. O susto atrasou o voo em apenas 11 minutos, mas serviu para lembrar a todos. No espaço, um detalhe minúsculo pode ser a diferença entre o triunfo e o desastre. E olha, esse foguete, o SLS, Space Launch System, já tinha uma reputação difícil. Ele ficou famoso por estar acima do orçamento e muito atrasado. Meses antes, em fevereiro, ele apresentou vazamentos de hidrogênio e logo depois de hélio. O gigante teve que ser desmontado e remontado quase do zero. Mas agora, ali no asfalto quente da Flórida, ele finalmente parecia pronto para calar os críticos. Quem eram as 4 pessoas corajosas o suficiente para encarar esse monstro de metal e fogo? O comando estava nas mãos de Reed Wiseman, acompanhado pelo piloto Victor Glover e pela especialista de missão Christina Koch, todos dos Estados Unidos. Mas a missão tinha um tempero especial, a presença de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, o primeiro não-americano a sair da órbita terrestre rumo à Lua. A nave deles foi batizada de Integrity. E o nome não foi por acaso. Ela é um verdadeiro quebra-cabeça internacional. Enquanto a cápsula é americana, o módulo de serviço, que fornece energia, propulsão e o ar que eles respiram, foi fabricado na Alemanha, sob contrato da Agência Espacial Europeia. Quando os motores sólidos de combustível foram acesos, a Integrity subiu rasgando o céu azul da Flórida. 8 minutos e meio depois, a cerca de 160 quilômetros de altitude, os motores principais desligaram. Eles estavam oficialmente em órbita.
Mas a viagem estava apenas começando. A Integrity ainda estava acoplada ao estágio superior do foguete, que teria a tarefa de empurrá-los para uma órbita ainda mais alta, a mais de 70 mil quilômetros da Terra, antes de dar o pulo final rumo à Lua. Antes de se comprometerem com a trajetória lunar, a tripulação precisava garantir que tudo na nave estava funcionando. Afinal, essa era a primeira vez que a cápsula Orion transportava humanos. E, como em qualquer viagem de carro longa, os primeiros problemas surgiram no banheiro. A NASA gastou milhões para criar o Sistema Universal de Gestão de Resíduos. Comparado aos sacos plásticos da era Apollo, isso era para ser um luxo, uma cabine privativa e moderna. Só que a teoria é uma coisa, a gravidade zero é outra. Um problema no ventilador de sucção fez com que a mangueira de urina parasse de funcionar. O resultado? Os astronautas tiveram que usar o urinol de contingência colapsável. Em português, claro, eles tiveram que fazer xixi num saco, exatamente como seus avós faziam nos anos 60. Pelo menos, o número 2 continuou funcionando normalmente, o que evitou um desastre higiênico a bordo. E se você acha que ser astronauta te livra de problemas de TI, pense de novo. A tripulação teve um problema épico com o Microsoft Outlook. Eles tinham 2 contas oficiais da NASA e não conseguiam logar em nenhuma. Pois é, até no caminho para a Lua, o suporte técnico é necessário. Mas, apesar do banheiro quebrado e da falta de e-mails, a Integrity estava saudável onde importava, na propulsão e no suporte à vida. Na noite de 2 de abril, veio a ordem que mudaria a vida daqueles 4. Autorizados para a injeção translunar. O motor europeu foi acionado, acelerando a nave para escapar da gravidade da Terra. A partir desse momento, eles entraram na chamada trajetória de retorno livre. Essa é a forma mais inteligente e eficiente de viajar no espaço. Basicamente, você usa a gravidade da Terra e da Lua para fazer o trabalho pesado de direção. A gravidade lunar iria estilingar a nave ao redor do lado oculto e jogá-la de volta para casa. Durante esse trajeto de ida, a tripulação aproveitou para registrar a famosa foto Hello World. A uma distância de 160 mil quilômetros, eles usaram uma Nikon D5 com lente grande angular para capturar a Terra inteira em um único quadro. A maioria das fotos da Terra que vemos hoje são montagens feitas por satélites próximos, mas ali a Integrity estava longe o suficiente para ver o planeta como ele realmente é, uma mármore azul flutuando na escuridão. A foto revelou detalhes que as câmeras digitais normalmente perdem. Como a luz do Sol estava começando a surgir no horizonte, a parte escura da Terra estava sendo iluminada pelo reflexo da própria Lua. É o que os cientistas chamam de brilho da Terra. Christina Koch comentou que mesmo com a melhor tecnologia, o olho humano vê nuances de cores que nenhum sensor consegue captar. No sábado e no domingo, a Integrity atingiu seu ponto mais distante, mais de 405 mil quilômetros da Terra. Nenhum ser humano na história jamais esteve tão longe de casa. Daquela distância, a Lua parecia uma bola de basquete segurada com o braço esticado. Diferente das missões Apollo, que orbitavam bem de perto e apenas na linha do Equador, a Artemis II passou a 6.400 quilômetros da superfície, o que deu uma visão panorâmica dos polos lunares. E foi aqui que o coração da missão bateu mais forte. A tripulação identificou 2 crateras que ainda não haviam sido nomeadas formalmente. Uma delas foi proposta para se chamar Cratera Integrity. A outra, um ponto brilhante na fronteira entre o lado visível e o oculto, recebeu o nome de Carol.
em homenagem à falecida esposa do comandante Reed Wiseman, que partiu em 2020. Esses pontos brilhantes são fascinantes. São impactos recentes que levantaram poeira clara debaixo da superfície cinza e monótona da Lua. Christina Koch descreveu a visão como se alguém tivesse feito furos em uma cúpula de abajur, deixando a luz passar. E o mais surpreendente, de perto, a Lua não é só cinza. Os astronautas relataram tons de marrom e até um verde pálido em certas regiões de impacto. Quando a Integrity cruzou a fronteira para o lado oculto da Lua, a primeira coisa que viram foi a bacia de Orientale. É uma cratera gigantesca de quase 1.000 quilômetros de largura e quase 4 bilhões de anos. Ver isso ao vivo foi um privilégio único na história. Muitas pessoas chamam essa região de lado escuro da Lua, mas isso é um erro. Ele recebe tanta luz quanto o lado que vemos. A diferença é que ele nunca está voltado para a Terra. E o que os astronautas viram confirmou um mistério geológico. O lado oculto quase não tem aquelas manchas escuras, os mares lunares. Essas manchas são lagos de lava vulcânica antiga que só existem por algum motivo desconhecido no lado voltado para a Terra. Por que os vulcões preferiram um lado e ignoraram o outro? Esse é um dos mistérios que a Artemis quer resolver. Sem a lava para alisar o terreno, o lado oculto é uma zona de guerra de crateras, com picos altíssimos e penhascos íngremes. Eles também sobrevoaram a bacia Aitken, no Polo Sul, onde a NASA planeja construir a primeira base humana permanente no futuro. Olhando para aquele terreno acidentado, ficou claro, pousar ali será muito mais difícil do que foi para Neil Armstrong em 1969. Antes de iniciarem a volta, a tripulação testemunhou algo que parece saído de um filme de ficção científica, um eclipse solar total visto do lado oculto da Lua. No espaço, a Lua parece muito maior que o Sol, o que fez com que o eclipse durasse incríveis 54 minutos. Pela primeira vez, eles puderam fotografar as estrelas e planetas com a Lua em primeiro plano, sem a luz ofuscante do Sol. Para quem ainda acredita em teorias da conspiração sobre não haver estrelas nas fotos da Apollo, a explicação é simples. Lá era dia. Quando o Sol se apaga, o universo se revela em todo o seu esplendor. O caminho de volta levou mais 4 dias. O clima era de alívio, com ligações de parabéns das lideranças mundiais, mas o maior desafio ainda estava por vir: a reentrada. A cápsula precisava atingir a atmosfera em um ângulo perfeito. Se fosse raso demais, ela quicaria no ar e seria jogada de volta para o espaço profundo. Se fosse íngreme demais, ela queimaria como um meteoro. A Integrity atingiu a atmosfera a 32 vezes a velocidade do som. O calor gerado transformou o ar ao redor da nave em plasma, um estado da matéria tão energético que conduz eletricidade e corta todas as comunicações. Por 6 minutos agonizantes, o controle da missão na Terra ficou em silêncio absoluto. Lá dentro, os astronautas sentiam uma força de 4G, 4 vezes o peso do próprio corpo, enquanto viam as chamas de 2.700 graus Celsius lambendo as janelas. Às 17h07, no horário local, os paraquedas se abriram sobre o Oceano Pacífico, perto de San Diego. A Integrity tocou a água suavemente a 30 km por hora. Encerrando uma jornada de 10 dias e quase 1,2 milhão de quilômetros percorridos. Houve um último pequeno problema. O sistema de rádio permitia que o comandante Reed Wiseman ouvisse os resgatistas, mas eles não conseguiam ouvi-lo. Isso causou um pequeno atraso,
com os botes de resgate circulando a cápsula com cautela até que tudo fosse confirmado visualmente. Quando a escotilha finalmente se abriu e os 4 heróis respiraram o ar fresco do oceano pela primeira vez em quase 2 semanas, o mundo inteiro respirou junto. A Artemis II não foi apenas uma missão de teste. Foi a prova de que a nossa geração tem a coragem e a tecnologia para ir além. Nós não estamos apenas visitando a Lua novamente, estamos aprendendo a viver lá. E o próximo passo? O pouso tripulado da Artemis III. Se você chegou até aqui, é porque você compartilha dessa mesma paixão pelo desconhecido. O que você achou dessa missão? Você acha que em breve teremos uma base permanente na Lua ou ainda estamos longe disso?